esse momento ali que você... Como é que você se descobriu artista? Quando que foi? Em que momento foi? Seus pais já estavam na política, já tinham uma exposição, já eram pessoas conhecidas, né? Eu já tocava antes. Tá. Muito antes do meu pai virar... Político. Minha mãe depois foi virar política. Eu sempre amei música. Muito por ter passado uma boa parte da minha infância nos Estados Unidos. Por isso que eu falo inglês misturado, porque foram quase 8 anos indo e voltando de criança nos Estados Unidos, em Stanford e Michigan State. Porque eles estudavam lá, é isso? Eles ganharam bolsa. Meus pais eram super CDFs, okay. Né? Eles ganharam bolsa. E depois foram fazer doutorado em Stanford. Tá. Primeiro moramos em Michigan State, East Lansing, e depois voltamos para o Brasil rapidamente. Depois eles foram fazer doutorado em Stanford. Perfeito. E aí que eu aprendi a falar o inglês mesmo. E uma coisa que fica em você, sabe? Eu me lembro uma vez o meu pai... Imagina o meu pai, com todas as ideias que ele tem. Eu me lembro ele me levando no McDonald's, né, nos Estados Unidos. Ele teve a ideia de trazer o McDonald's para o Brasil. Foi ele. E o pai dele não apoiou. Imagina o meu pai, se fosse dono de um monte de McDonald's aqui espalhados. Mas lembranças assim. Mas aí eu até perdi o meu raciocínio. Não, aí você... me lembrei. Como é que você se descobriu? E eu escutei muita música. Lá. Né? E pelo que meu pai escutava, ele escutava Don McLean, and they were singing Bye Bye Mr. American Pie, drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Então, o Cat Stevens, Carole King, eram tipo American classic songs, sabe, essas músicas, e ficaram muito na minha cabeça. Por isso eu amo melodia, né? Até meus amigos uns amigos punk falam, nossa, eu gosto dessas músicas meio música de peido de velho aí, mas eu gosto. Meio melosa. Né? Eu gosto. I love them. Toca o meu coração mesmo, assim. E a gente escutava no rádio, isso daí eu me lembro claramente isso. E aí, voltando para o Brasil, o meu vizinho... meus pais continuaram ainda nos Estados Unidos. E o meu vizinho, eu fiquei morando na minha avó. Meus pais nos Estados Unidos, eu fiquei morando com a minha avó. E o vizinho da minha avó, né, do meu avô, eles amavam os Beatles, os Rolling Stones, David Bowie. Então aí que eu entrei na música mesmo. E aí já 12, 13 anos eu montei minha própria bateria, que era uma cadeira de couro. O prato eu fiz era aquela tampa de sorvete de flocos da Kibon. Eu mesmo fiz os furos com uns pregos e plim, saiu uns... E comecei a tocar com meu amigo Flávio, que infelizmente faleceu. E aí a gente fazia shows. Mas não com a bateria de flocos. Não, aí já mudou. Aí eu comprei uma Saema, minha mãe viu que o negócio era sério. Aliás, primeiro até usava a bateria do Flávio, do irmão dele. E depois eu ganhei uma bateriazinha, aí foi pra Golpe, Saema, Golpe, e foi melhorando. E aí a gente tocava em tudo que era lugar. Então já desde moleque eu toco na noite de São Paulo mesmo. Me lembro quando o John Lennon faleceu, a gente tocou na Apple, que era uma boatezinha atrás do shopping Ibirapuera. A gente tocou lá e antes de começar o show, veio o Juizado de Menores, porque saiu na Folha de São Paulo que a gente ia tocar lá. Tinham vários grupos tocando e eles acharam interessante, até que tinha o filho, né, do Suplicy, que meu pai, mesmo antes de ser de político, ele já tinha um certo nome, porque ele escrevia na Folha de São Paulo, como colunista, né, de economia e aí foi isso. E eu me lembro que o Gisado chegou lá e falou que a gente não ia poder tocar porque era menor e tal. Quantos anos você tinha na época? 14. 14 anos tocando na noite de São Paulo. E aí eles foram embora, a gente tocou. Você acha que eu não vou deixar de tocar aqui, homenagear o John Lennon, cara? Então você começou muito cedo, assim, muito cedo. Então foi uma coisa natural, assim. E eu queria ser os Beatles. Eu queria ser. Eu amava. Passava, sabe, sempre escutando. Tava triste, escutava. Tava alegre, escutava. Né? E até hoje gosto. Tanto que eu tenho uma música com o João que se chama I Hate the Beatles. Because I love them so much. Porque eu amo tanto eles, né? Então, é bom, eu fico um bom tempo sem escutar, depois eu escuto. Como qualquer coisa, eu acho, né?